Próxima semana, municípios cearenses devem estar abastecidos com doses de 20 vacinas da campanha mundial de multivacinação 2023. A nova ação acontece em meio à comemoração de 50 anos do Programa Nacional de Imunizações. Um dos nomes desse trabalho, vocês estão acompanhando aqui pelas lives, é o Dr. Antônio Lima Neto, conhecido como Dr. Tanta, que é secretário de Vigilância da Secretaria de Saúde do Ceará. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia. Um prazer falar com você, Nonato, e Yuri Carla. Bom dia. A campanha de multivacinação já tem uma data para começar. Começa no dia 30 de setembro e se estende até o dia 14 de outubro. É uma campanha curta, uma campanha de tiro curto, como se diz. A gente precisa ter uma mobilização muito importante, porque essa é uma campanha seletiva com todas as vacinas. É um pouquinho diferente. Todas estarão incluídas até a idade de 15 anos. Uhum. São só crianças e adolescentes essa campanha de multivacinação, o público-alvo. Qual a vacina que exige maior empenho por parte da Prefeitura para ampliar o percentual de vacinados? Das prefeituras, né? Dos municípios como um todo. Exatamente. A gente tem A partir de 2019, eu acho que a população tem acompanhado, houve uma queda de coberturas vacinais no Brasil inteiro, né? Foi motivada por várias razões, na questão da pandemia, questão da desinformação, de grupos antivacina, uma série de questões que aumentaram o que a gente chama de hesitação vacinal. Então, essa campanha, isso fez com que caíssem praticamente cobertura de todos os imunobiológicos, como a gente chama, que são as vacinas. Então, a cobertura caiu, sobretudo até o início de 2022. A partir daí, houve uma certa recuperação. Mas se você me perguntar, grandes desafios, a tríplice, principalmente o sarampo. Por quê? Porque o sarampo circula em várias áreas do mundo. Então, para que não entre aqui novamente, como em 2013, a gente precisa estar com elevadas coberturas. O problema da poliomielite, né? O poliovírus, como a gente chama, que causava paralisia infantil, já existe em algumas áreas do mundo. Então, a gente precisa também elevar novamente nossa cobertura, que sempre foi muito alta, acima de 95%, e depois caiu para em torno de 75% a 80%. É um escudo protetório contra todo tipo de ameaça que circula pelo mundo? Aí você diz assim, mas está acontecendo lá distante, mas tem a circulação de pessoas, né? Exatamente, muito rápido hoje em dia, né? Hoje em dia você tem que estar atento ao que a gente chama de saúde global. Existem algumas pessoas que falam de saúde do globo, né? Porque o que está acontecendo em qualquer lugar, seja na China, seja na Síria, seja na Ucrânia, repentinamente você tem uma introdução. E a vacina é como você mencionou, nosso escudo. A gente precisa estar com as coberturas altas para evitar novamente que outras doenças antigas, às vezes erradicadas, reemergem, como a gente diz, se tornem novamente presentes no nosso cotidiano entre nossa população. Doutor, aproveitando, falando sobre essa questão de doenças já erradicadas e também da hesitação, né, da vacina, eu queria saber da sua opinião no sentido de que muitos pais hoje já não acompanharam problemas, surtos de algumas doenças e talvez, se eu acredite que por conta disso eles não dão tanto valor, vamos dizer assim, entre aspas, à vacinação. Acredito que merece uma informação melhor nesse público. Certamente é uma questão muito importante que a gente chama de percepção de risco. Você não vivenciou o sarampo, você não vivenciou a possibilidade de você ter um filho com paralisia infantil, você não vivenciou a varíola, você não vivenciou uma série de doenças que já estão erradicadas há algum tempo e algumas eliminadas. Então, a sua percepção é que o risco é baixo. E aí você tem, além dessa hesitação, ou seja, que foi criada por alguns grupos, o medo da vacina em si, existe um pouco que você está mencionando, que é a indiferença. Ou seja, você está parado no posto de saúde, a população passa a procurar menos vacina. Eu estou me lembrando aqui de 30 anos atrás, quando eu me formei em medicina, você estava nos postos de saúde, Nonato, e as pessoas correndo atrás de vacina. Hoje você tem que correr em alguns locais atrás das pessoas para vacinar. Então, quando houve graçou a poliomielite, lembrando aqui, houve a correria por conta de casos que eram registrados. Muitos casos de crianças que eram afetadas, até adultos chegou a ter a afetação da poliomielite. Aí havia o temor. Será que a gente vai viver sempre correndo com medo das coisas? A pessoa pensa assim, faz tempo, né? Não, pode ser besteira, tudo. Por isso que tem que ser sempre reforçado. Exatamente, tem que ser reforçado. Eu acho que foi bem interessante a coisa de trazer de volta o Zé Gotinha, porque você tem esse emblema da necessidade, né? Mesmo que pareça uma coisa distante, estamos aqui novamente
para reforçar que nós precisamos. E outro tema importante, Nonato, é a questão de diversificar pontos de vacina. Então, você precisa atuar mais nas escolas, você precisa, por exemplo, o governo do estado teve essa iniciativa nos VaptVupt, de criar salas de vacina nos VaptVupt. Eu acho uma coisa super interessante, porque você, pai, você está ali, às vezes você não tem com quem deixar seu filho, ou então é num horário alternativo, então você está ali, é um lugar de cidadania, né, o VaptVupt, e que também tem uma sala de vacinação, assim como também mudar o horário, estender em alguns municípios, e essa é a primeira campanha, faço questão de frisar, que o Ministério está implementando, que a gente chama de microplanejamento com transferência de fundo diretamente para os municípios. O que é que isso significa? Que o seu município pode adaptar as estratégias que são mais interessantes para ele. Ou seja, o município de Caucaia pode ser uma, o município de Cariré pode ser outra, né? O município de Barro pode ser outro. O de Fortaleza, que é uma megalópole, muito diferente também. Então, eu acho que é interessante há planos isso. de, por exemplo, utilizar as escolas como força de início da campanha, de colocar vacinadores lá? Muito provavelmente, o lançamento da campanha aqui no estado do Ceará, no dia 2 de outubro, quer dizer, a campanha se inicia no dia 30 de setembro, os municípios são executores, e daí a CESA está sempre tendo essa atmosfera, né, colaborativa, de regulamentação, mas de apoio, de estar sempre em contato, porque, na verdade, a vacinação é na ponta mesmo. Se inicia no dia 30 de setembro, no dia 2 é o lançamento aqui, provavelmente com a presença da ministra da Saúde e do ministro da Educação, e será numa escola, né, essa sinalização de que a escola também, né, é um ambiente importante de você tanto estimular quanto eventualmente de deslocar pontos de vacina. Deve ser chegar por... Alguém deve estar pensando aqui, se meu filho estiver com alguma tendência de gripe, com algum problema, febre, pode se vacinar mesmo assim? Particularmente no caso dessa população até 15 anos, é importante que seja avaliado, evidentemente, na hora. Quadro, né? O quadro. Porque se você tem febre, tem possibilidade de você estar diante de um quadro infeccioso e eventualmente viral, aí realmente a vacina deve ser postergada. Mas lembrando que essa é uma vacinação seletiva. A campanha, Nonato, a campanha é importante. A campanha a gente se esforça muito para levar rapidamente coberturas. Mas o que mantém cobertura estável, elevada, é a nossa rotina, né? A gente vai trabalhar demais esses 14 dias. Mas lembrando que o resto do ano e dos anos é manter as coberturas e trazer de volta a imunização para o centro da nossa atenção básica de saúde, dos nossos postos de saúde. Ô, doutor, muito bom dia mais uma vez. Esse tiro curto, né, essa campanha de tiro curto, como você bem chamou, o objetivo é deixar as pessoas já protegidas, por exemplo, para a próxima estação chuvosa que a gente tem, que a gente sabe que essas doenças acabam crescendo muito, disseminando, né? Tem esse tempo de efeito da vacina populacional, apesar da quantidade ser a mais variada, né? São 20 vacinas diferentes. Exatamente. Mas tem esse pensamento? Tem, em alguma medida, sim, pelo resquício do que a gente teve da estação chuvosa desse ano, que se estendeu mais do que o que a gente esperava, sobretudo do ponto de vista das doenças, né? Mas a influenza, Carla, ela normalmente é uma vacina atualizada, como a gente chama. A cada ano, eventualmente mudam alguns vírus e você muda a composição da vacina. No entanto, ela também estará disponível porque ela é baseada nos principais vírus que circularam ao longo desse ano, né? Além disso, você vai ter a possibilidade que a gente chamava antes de atualização de caderneta, né? Você atualizar a caderneta de vacina integralmente. E isso faz com que você tenha essa maior estabilidade. Tem alguns pequenos detalhes que são importantes, que eu acho que é importante falar com a população sobre isso. Um deles é de que você não estará focado exclusivamente mais em número de doses. Você vai ter um sistema nominal. Vai ser o Nonato, vai ser o João, vai ser o Pedro, vai ser a Maria, vai ser a Tereza. Ou seja, essa tentativa de ter estratégias de busca ativa nominal, que é inclusive uma parceria da Secretaria do Estado, municípios, Ministério Público e Unicef, de implantação de estratégias dessa natureza. Só para lembrar o nosso ouvinte, ao internauta, que o nosso país era considerado o mais respeitado no mundo inteiro, exatamente porque quando se falava em vacinação, havia cobertura sempre exitosa da participação da população. Você chegou a citar rapidamente aí que houve certas campanhas desfazendo da importância dessa vacinação. Eu acho que está na hora da gente acordar.
Exatamente. Você mencionou rapidamente, ontem a gente fez uma celebração dos 50 anos do Programa Nacional de Imunização, como você mencionou, o PNI, que é o maior do mundo, né? O maior cartel de vacina do sistema público do mundo, que está disponível para a população indistintamente. Então, esse é o momento da gente desfazer essa hesitação e trazer de volta a credibilidade das vacinas, porque afinal de contas as vacinas elas existem, elas foram um marco importantíssimo na nossa virada de melhoria da qualidade da nossa saúde. Se você lembra, o próprio Programa de Agente Comunitário de Saúde dos anos 80, ele veio logo em seguida do PNI, você já botou as vacinas junto da população, levou para o interior do estado, de jumento, de barco, em todos os lugares. Infantil, a mortalidade infantil caiu, foi o maior prêmio que o Ceará já ganhou, foi por conta dessa combinação de estratégias de prevenção. Né? Então eu acho que esse é o momento, vai ser a maior campanha, Nonato, provavelmente já feita no país. Uma campanha, como você mencionou, Carla, curta, mas que tentará, em menos tempo, ter o maior número de doses aplicadas desde o início do PNI. Vou lhe pedir também à sua assessora que mande material para a gente ficar divulgando até durante os dias da campanha. Com certeza. Que é sempre importante. Nós vamos ter. Muito obrigado pelo espaço. Nós é que agradecemos. Só para aproveitar, só uma última pergunta, o senhor falou da questão da caderneta, né, da importância dessa atualização. Mas como a gente acompanha, né? Os pais fazem ali a atualização dos filhos, mas a gente vai crescendo e vai meio que se perdendo, né? Participa da campanha, ganha um cartãozinho e tal. Mas como manter a atualização desses arquivos, se o governo também tem uma atualização digital? Ótimo. É a questão do cartão SUS, né? A nossa tentativa hoje do governo federal é de que você tenha as suas vacinas e que possam ser acessadas eletronicamente. Em alguns lugares está mais avançado, em outros menos, mas, por exemplo, aqui em Fortaleza, com o prontuário eletrônico, é possível já você vincular alguns sistemas de informação nacionais e você já baixaria o seu cartão. Por enquanto, tem essa coisa da caderneta, porque tem também a vinculação, às vezes, com a escola, né? Você mostra na escola a caderneta, então ainda tem esse simbolismo que evidentemente está ocorrendo a migração digital, né? Mas ainda não está completamente finalizada. Ok, muito obrigado pela sua presença aqui. Sucesso. Muito obrigado pelo espaço. Eu sou o doutor Antônio Lima Neto, que é secretário de Vigilância da Secretaria de Saúde do Estado, enfocando aqui uma necessidade de pais, tios, avós, todo mundo, que a população cearense possa ficar atenta ao calendário. Desde o lançamento vai até o dia 14 de outubro. Um abraço, muito obrigado. São 9h42. Jangadeiro Band News FM.